olho e fico pensando, meu Deus, olha só onde eu estou e aonde eu estava. Como foi possível? Foi possível, irmãos, porque Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida. E uma das pessoas que Deus colocou na minha vida, que eu sou eternamente grato a ela, é uma professora que servia a Deus como pastora também no nosso ministério. E ela era nossa vizinha. E ela se compadeceu de mim. Ela chegou para minha mãe e disse assim: Berenice, eu vou educar o seu filho. Eu vou ensinar o seu filho. É um desafio para mim. Eu, como professora, eu encaro esse desafio de educar o seu filho. Porque eu acredito no seu filho. Irmãos, eu acho que o que um autista precisa, na verdade, é de pessoas que valorizem e que invista na potencialidade dele. Porque muitas vezes, a pessoa, quando ela tem essa condição, ela é muito podada, porque assim, um autista, como todo mundo já sabe, tem os seus rituais, os seus, né? O pessoal fala gestos repetitivos. Não é um gesto repetitivo, é um ritual. A gente tem um ritual, né? E às vezes a gente, não, eu não vou. Não, irmão, se você vê que um filho seu, ou um familiar seu tem essa condição, e você percebe que ele tem algum potencial, valorize, invista. Foi o que a professora Célia fez comigo. Ela começou a me valorizar, né? Eu vou ensinar você a ler, vou ensinar você a escrever. E eu comecei, irmãos, comecei a ler, comecei a escrever, e eu comecei a criar um gosto, um hiperfoco na leitura. Irmãos, quando eu comecei a ler, aquilo foi para mim uma descoberta maravilhosa. Eu comecei a ler de tudo, tudo fui lendo. Só que olha só, uma literatura que eu amava, e ainda gosto de ler, era revista em quadrinhos. Irmãos, como que eu me encantei com revista em quadrinhos. Comecei a ler Tio Patinhas, Turma da Mônica. Aí depois o negócio ficou um pouquinho mais sério. Comecei a ler heróis, DC Comics, Batman, Super-Homem, né? Comecei a ler as revistas da Marvel, né? Esses filmes aí que passam, irmãos, eu lembro, eu lia tudo em quadrinhos, né? Esses filmes que passam no cinema. Só que, olha só, começou a mexer com o meu psicológico. Porque eu inventei um negócio na minha cabeça, que eu pensei, agora eu vou ser super-herói. Agora eu vou defender os fracos e os oprimidos. Irmãos, eu ia lá na escola, eu via um valentão judiando de uma pessoa, eu ia lá defender ele. Só que apanhava eu e ele junto, né? A gente apanhava, e eu brigava, irmão. Chegava na rua, brigava. Todo dia chegava com roupa rasgada, né? Ficava nervoso à toa, né? Porque eu acreditava que eu ia ser um super-herói. Aí o meu pai e a minha mãe, muito preocupados, sabendo que eu gostava de revista em quadrinhos, aí ele foi numa livraria aqui em São José, que não existe mais. Eu acho que o pastor Elcio, não sei se ele lembra, do irmão Lázaro, livraria do pastor Lázaro, o pai do pastor Shakespeare. O pai dele tinha uma livraria. E ele comprou uma revista em quadrinhos. E eu lembro, o nome da revista em quadrinhos era A Terra Prometida, contando a história de Moisés. Irmãos, eu me encantei com aquilo. E eu comecei a ler. Li uma vez, li 2 vezes, 4 vezes. E eu percebi que era volumes. Era uma coleção. Cheguei para o meu pai, você vai ter que comprar tudo para mim, porque eu quero ler esse negócio. Eu quero saber como que continua a história, né? E ele comprou. Até hoje eu tenho essas revistas. E eu comecei a ler aquilo, começou a acalmar meu coração, comecei a ir na igreja. Aí as pregações começaram a fazer sentido para mim, porque tudo que os pastores, os pregadores falavam, estava
revistas que eu lia, até que, com 10 anos de idade, olha só, com 10 anos de idade, eu cheguei, deixei as minhas revistas de lado, e agora eu quero ler a Bíblia. Eu quero saber se tudo que está escrito nas histórias da Bíblia, em quadrinhos, está escrito aqui. E comecei a ler, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu tinha 11 anos de idade,